Bom dia, quarto ano. Atenção para a correção da nossa atividade de segunda-feira, dia 31. Abra o livro de vocês na página 25, pega o lápis e a borracha e vamos acompanhar com atenção. Então, criança, na questão 1, vamos lá. Questão 1. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. No texto 1, vamos lá acompanhando com atenção. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Texto 2. A cigarra e a formiga. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Então, agora vamos para a questão 2. Leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta as características indicadas em cada linha. Então, vamos lá. Vocês irão fazer um X. Muita atenção, porque às vezes a imagem não fica legal. Primeiro, tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. E aí, é o texto 1 ou o texto 2? É o texto 1, não é isso? Que é o texto escrito em prosa. Organizado em estrofes e verso. Qual é que está organizado em estrofes e verso? Texto 2, muito bem. É organizado em parágrafos. Qual que é organizado em parágrafos? O texto 1. Texto em prosa. Qual que é o texto em prosa? O texto 1. E o texto em verso? O texto 2. Próxima página. Página 26. Terceira questão. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Já é numerado, né, criançada? Então, no texto 1, a cigarra e as formigas de Esopo, há 6 parágrafos, criançada. Quem respondeu assim está correto. No texto 1, há 6 parágrafos. Quarta questão. Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver as semelhanças. Semelhanças é parecidos. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. A formiga, como ocupa o espaço da folha, e aí é semelhante? Não, né, criançada? Os personagens, sim. O jeito de contar a história, não. E a atitude dos personagens, sim, pode marcar. O lugar onde os fatos acontecem, também, sim. Então, iremos marcar o segundo, o quarto e o quinto quadradinho. Quinta questão. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? 4 estrofes. Quem não contou, volta lá e conta. Sexta questão. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. Essa resposta é pessoal. Você vai dizer qual a fábula que você mais gostou e por quê. Página 27. Aqui nós temos vários textos, né? Nós temos o texto A, o texto B e o texto D, que a tia não vai ler porque vocês já fizeram isso. Desculpe, o texto C. Então, agora vamos para a página 28. Você já leu textos como esse. Classifique quanto ao gênero. E aí, o texto A é um texto o quê? Tia, o texto A é um texto informativo. E o texto B? Um poema. E o texto C? Convite. E o texto D? Receita. Não é isso, criançada? Vamos lá, novamente. A, informativo. B, poema. C, convite. E D, receita. Segunda questão. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafo, nem em versos, mas em linhas contínuas? E aí,
É o convite e a receita. Eles não estão organizados nem em parágrafos e nem em versos, é linha contínua. Os textos escritos com parágrafos ou linhas contínuas podem serem chamados de texto em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas, que são os textos em prosa. Terceira questão. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme a sua classificação. Dos textos da página anterior, vocês irão ver texto em prosa, ou seja, com parágrafo ou linha contínuas. Quais são eles? É o A, o C e o D. Texto em verso, apenas o B. E aqui agora nós temos, hora de organizar o que estudamos. Completa o esquema com exemplos de texto que você conhece. Isso aqui vocês irão colocar. Pode ter linhas de texto contínuo, pode ter parágrafo. Quais são esses gêneros que vocês conhecem? Notícias, fábulas, conto, receitas, convites, texto informativo e etc. Reportagem, dentre outros. Organizados em versos, pode ter estrofe, rimas e ritmo. Pode ser o poema, letra de canção, ou seja, letras de música, quadrinhas, dentre outros. Então, criançada, pare o vídeo quantas vezes for necessário para realizar a correção da atividade de vocês.